Minha amiga e meu amigo, quando a gente fala que o governo Lula é um governo insensível, cruel e desumano, não é exagero e nem mentiras. Esse governo ele faz maldades com a população brasileira, sobretudo as mais pobres, a mais pobre, com requintes de crueldade. Olha só, sob a alegação de fazer um ajuste fiscal, ele está cortando uma série de benefícios. Mas você acha que ele está cortando o benefício da classe artística, que vai levar bilhões de reais? Não. Dos banqueiros? Não. Da classe política, aquela viciada em emendas parlamentares? Também não. A maldade que ele está fazendo é contra os mais pobres. E de uma forma jamais vista. A maldade que Lula está promovendo, vai promover, o governo Lula vai promover agora, ela é tão desmedida, que chega a parecer mentira, parece um pesadelo que daqui a pouco vai acabar, mas é real. No pacote de medidas de Lula, com o objetivo de conter os gastos, ele vai cortar um benefício chamado BPC, que chama-se Benefício de Prestação Continuada. Não é que ele vai cortar, ele vai mudar as regras, tornar mais rígida, de forma a penalizar alguns beneficiários. E para quem é destinado o BPC? Para pessoas que passaram dos 65 anos de idade, recebe esse benefício. Para pessoas que têm deficiência física e não pode trabalhar, não pode prover meios de subsistência, ele vai mudar as regras e vai penalizar duramente essas pessoas. Para se ter uma ideia, na casa onde tem um casal de idosos que recebe cada um esse benefício, ele vai cortar um, deixar outro. Ou seja, crueldade. Existe um militante de esquerda, e esse é de esquerda mesmo, aquele cara que defende Lula, defende Dilma, de uma forma ferrenha, vai para as redes, adora Dilma, adora Lula, adora Janja. Ele é um militante de esquerda cego, incapaz de ver o quanto esse governo é mau até para esse segmento, os idosos e os deficientes físicos. O nome desse militante é Ivan Barão. Ele tem um canal nas redes sociais, e se você for nas redes sociais dele, Ivan Barão, você vai ver que o tempo todo é só postagem endeusando Lula e Janja. É uma coisa absurda. Ele é portador de deficiência física também. E ele levanta essa bandeira, a bandeira dos deficientes. É uma bandeira até legal. Embora ele seja um esquerdopata, a causa que ele defende é digna de respeito. E esse rapaz, ele fez parte do grupo que subiu na rampa juntamente com Lula no dia da posse. Ele era aquele deficiente que você vai ver embaixo no vídeo. Ele gravou, ele se mostrando insatisfeito com a medida do Lula, ele gravou um vídeo, publicou nas redes sociais. Esse vídeo eu resgatei e vou publicar para vocês. Mas só que tem um detalhe. Ele é um petista tão cego, mesmo que o governo Lula faz essa maldade com a comunidade da qual ele faz parte, ainda assim, quando ele vai fazer a denúncia, ele não fala governo Lula. Ele tem a desonestidade intelectual de se limitar tão somente em dizer, abre aspas, atual governo federal.
O atual governo federal fez isso, fez aquilo. Ele não fala governo Lula. Aí você vê que é o ponto negativo da mensagem dele. No demais, maravilha, tem que denunciar mesmo. Agora, ele ocultar o nome de Lula mostra o grau de comprometimento e cegueira dele. Para Ivan Barão, o certo é falar governo Lula, governo do PT, mas ele oculta. Assista ao vídeo no qual o militante faz a grave denúncia, e denúncia essa que merece e muito a nossa atenção. Assista. Pessoas com deficiência podem sofrer um grande retrocesso nos próximos dias e a gente precisa falar sobre isso. O atual governo federal anunciou um pacote de medidas fiscais para reduzir gastos e nele está incluído alterações no BPC, o benefício de prestação continuada, direito recebido por milhares de pessoas com deficiência e vulnerabilidade econômica. A primeira delas é impor o cadastro biométrico para ter acesso ao direito e a atualização a cada 24 meses. Tá, mas qual a necessidade disso? Só vai servir como uma barreira ainda mais para burocratizar e outra coisa, deficiência é algo permanente. Ninguém vai deixar de ter a cada 2 anos. E sem falar que o plano de medidas fiscais reconhece pessoas com deficiência apenas como aquelas que têm incapacidade para uma vida independente e para o trabalho. Sim, essa foi a expressão usada no documento oficial apresentado pelo governo, o auge do capacitismo. Mas não para por aí, outra alteração bastante cruel foi a mudança do cálculo para ter acesso ao BPC. Incluíram outras rendas sociais na somatória da renda familiar, ou seja, para as pessoas serem beneficiadas ou continuarem tendo direito, elas precisam praticamente estar em situações de miséria, porque nem elas ou as pessoas da sua família poderão trabalhar, e isso fere a dignidade. Pessoas com deficiência não devem pagar a conta disso tudo, não ao PL 4614. Isso, senhoras e senhores, é revoltante. É revoltante. O governo Lula, que o Ivan Barão evita mencionar, está penalizando aquelas pessoas que mais sofrem na sociedade, até por uma questão da natureza, uma deficiência física. Essas pessoas não têm meios de sobreviver a não ser através desse benefício que Lula quer mudar as regras. É lamentável, é preocupante. Agora, eu não vou falar, não sou insensível a esse ponto. Eu não vou falar fez o L e nem tampouco quem lacra não lucra. Longe desse vídeo essas duas frases. Contudo, senhoras e senhores, a gente tem que mencionar o Ivan Barão. Ele faz campanha para essa gente. É por causa dele também que Lula hoje está no poder, fazendo essa coletânea de maldades, inclusive contra o segmento do qual ele faz parte, os deficientes físicos. Cortar benefícios desse ou daquele setor, por exemplo, ser mais rigoroso com o benefício Bolsa Família, ser mais rigoroso, não é acabar. É justificável, porque nós sabemos bem que tem pessoas que têm como produzir, não produz, não trabalha para não perder o benefício Bolsa Família. Como tem pessoas que usam o Bolsa Família para fazer apostas em tigrinho, jogos de apostas, essas bets, que usam até entorpecente. Eu sei disso. Eu sei. Agora, as pessoas deficientes, não. Elas têm um problema que vão carregar consigo para o resto da vida. Elas não podem trabalhar. Diferente de algumas pessoas beneficiárias do Bolsa Família, que se porventura perder o benefício, vai procurar emprego. Já os deficientes, não. Saudades do tempo em que o presidente era Bolsonaro e que a primeira-dama era Michele. E que a bandeira da Michele, embora ela seja uma pessoa fisicamente normal, abraçou a bandeira dos deficientes físicos do Brasil, fazendo campanhas, aprovando leis,
em benefício dos mesmos. Hoje, o que se vê é uma Janja deslumbrada. Janja essa que é apoiada e defendida pelo Ivan Barão. Janja é uma pessoa deslumbrada, gastadeira, vive de fanfarronice, não tem sensibilidade social e, por certo, tem horror. Por certo, eu não vou cravar horror a deficientes ou indiferença. O Ivan Barão deveria ter essa sabedoria, porque ele é um camarada esclarecido. Deveria ter essa percepção, essa sacada, e saber que esse governo, o governo do PT, o governo do Lula, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, não vamos limitar em falar governo federal. Não é surpresa que eles estão fazendo o que estão fazendo. É tudo extremamente preocupante e lamentável. Isso aí serve para a comunidade da qual Ivan faz parte refletir e ver quem verdadeiramente tem a preocupação com eles e quem não tem. E de pensar que eu me lembro do Ivan subindo a rampa junto com o presidente naquela foto embusteira para enganar a população, querendo dar um tom de inclusão, de adversidade. Mentiras. O resultado é esse aí. Querendo ou não, embora a bandeira do Ivan seja uma bandeira nobre, ele tem uma parcela de culpa nessa situação, porque é por causa dele também que o governo Lula está aí proporcionando oportunidade de fazer maldades, crueldades com aqueles que mais precisam.